Com sua ata aqui na mão. Pronto, a nossa reunião já iniciou a gravação, pontualmente. Estamos aqui hoje, no dia 11 de janeiro de 2022, às 10h54, para dar início a apresentação da defesa de trabalho de conclusão de curso, que será às 11 horas, aqui em seguida, da orientanda Lídia Mendonça Penha. Lídia irá apresentar, como está em tela, um trabalho denominado Por Baixo dos Panos, uma análise do trabalho análogo à escravidão sobre a égide do Fashion Law, orientada por mim e com a banca examinadora composta por mim, orientadora, primeiro examinador, professor Gustavo Chagas, professor Caldas Góes em segundo, e suplente, professor Nicodemos, e também dando aqui um apoio, professor Marcelo. Demais alunos aqui presentes, e podemos dar início à sua apresentação, Lídia. Boa sorte para você, parabéns pelo trabalho e bom dia a todos. Obrigada, bom dia a todos. Quero começar agradecendo a minha orientadora querida e essa banca que se disponibilizou do seu tempo para ler, para analisar e agora para enriquecer meu trabalho. Não vou tentar não me alongar. O nome do meu trabalho, como a professora falou, é Por Baixo dos Panos, uma análise do trabalho análogo à escravidão sob a égide do Fashion Law. E o trabalho escravo ele vai ser esse fenômeno de degradação da pessoa e da redução do ser humano à condição de simples força de trabalho alienado do seu ambiente, da sua liberdade e da sua dignidade. Ainda no século XXI, esse fenômeno perdura e ele concentra vítimas majoritariamente em 3 áreas, que são a industrial rural, de extrativismo de trabalho intensivo, a de construção civil e a indústria têxtil. Essas 2 últimas a gente dá o nome de neoescravidão urbana, porque elas acontecem especialmente na área urbana. Por se tratar de assuntos referentes à moda, importa vislumbrar tal problemática sob as lentes desse novo ramo do direito, que é o chamado Fashion Law, e que vai lançar as suas bases em fundamentos diversos do direito em busca de regular e debater acerca do mundo fashion. E a gente vai entender e analisar as medidas de combate a essa neoescravidão. O objetivo geral dessa pesquisa foi a análise à luz desse direito da moda, do Fashion Law, e da interdisciplinaridade dele, principalmente com o direito do trabalho, sobre esse impacto social da cadeia produtiva da indústria da moda na atualidade, que vai se utilizar de meios de produção como fast fashion e da prática da terceirização, que vai acarretar em diversos descumprimentos de normas trabalhistas, que é conceituado aqui como dumping social. Os objetivos específicos dessa pesquisa são a conceituação do Fashion Law e essa interlocução, principalmente com o direito do trabalho, entender as características gerais da cadeia produtiva dessa esfera têxtil, para a gente analisar a estruturação do Fashion Law no mercado e entender as repercussões nas esferas sociais. Apreciar essa modalidade de terceirização e como essa terceirização ela vai ser um óbice para a responsabilização dessas empresas, examinar o fenômeno do dumping social e destacar os mecanismos de combate ao trabalho análogo à escravidão. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. E a pesquisa está ordenada em 5 capítulos, se divide em 5 capítulos, a contar da introdução e das considerações finais. O segundo capítulo vai dispor sobre a moda na sua singularidade, seus contornos durante o tempo, o desenvolvimento da indústria têxtil e a consolidação no Brasil. E, por fim, esse diálogo entre o direito e a moda e a gênese do Fashion Law. O terceiro capítulo vai apreciar o conceito de neoescravidão urbana, bem como a influência da sociedade de consumo para a prática
para essa prática, passando pela estruturação da cadeia produtiva, do fast fashion, da terceirização e a conceituação de dumping social. E no quarto capítulo são destacadas as ferramentas de combate à neoescravidão e foi exposto um caso concreto de grande repercussão nacional. Falando sobre esse diálogo entre a moda e o direito, a moda ela vai existir bem antes de ser descoberta como tal. Independente da função prática das nossas vestimentas, o hábito de se cobrir e de se despir, ele pode ser uma forma de expressão e, por conseguinte, ele é moda. Então, numa perspectiva social, eu trouxe vários autores, vários teóricos e sociólogos, mas eu quero destacar aqui Simmel e a teoria do gotejamento que ele cria, e que ele diz que a moda ela é criada nos estratos mais altos da sociedade, no topo da pirâmide hierárquica, na classe mais alta, e ela vai gotejando para as partes mais baixas. E assim, a moda ela vai servir como uma geradora de identificação de um grupo social, na verdade, não só social, mas socioeconômico. Ao passo que as camadas mais baixas vão se apropriando desse estilo das camadas mais altas, as camadas mais altas precisam mudar para que não haja nenhum tipo de identificação entre a classe mais alta e a classe mais baixa. A moda, então, ela é uma baliza socioeconômica. E é com base nessa teoria de Simmel que a gente analisa o desenrolar da indústria da moda no Brasil. Com a ascensão da burguesia e justamente com essa aproximação visual da burguesia com a classe nobre, que são criadas as leis suntuárias. E as leis suntuárias aqui no Brasil, chamadas de leis pragmáticas, elas vêm justamente para regular esse uso, esse estilo que tem que ser da nobreza pela burguesia. Então, vai regular desde as vestimentas, as mobílias de dentro de casa, até cerimônias fúnebres. E essa proibição, essas leis suntuárias, chamadas de pragmáticas aqui no Brasil, junto com as desconfianças de desvio de ouro e materiais preciosos, eles trazem um atraso muito grande para a indústria têxtil no Brasil, ao passo que são fechadas várias oficinas de tecelagem e fiação no Brasil, para que não haja a produção de materiais nobres, porque, afinal, colônia não tem que produzir, não tem que ter gente vestida com tecido nobre. Assim, mesmo com esse atraso, com o fechamento dessas oficinas, dessas tecelagens, o Brasil ele vai se destacar na exportação de algodão. E a indústria vai se desenvolver. Hoje o Brasil reúne a maior cadeia produtiva completa do Ocidente. Ele é o segundo maior empregado da indústria de transformação, segundo maior gerador de primeiro emprego. Vai se destacar também pela produção de malha e denis, figurando entre os top 5 maiores do mundo. Esses dados eles vão mostrar a relevância do país no mercado internacional e a necessidade desse debate acerca de quais os meios são utilizados para se conseguir tais números. Por se tratar da indústria têxtil, há que se falar do Fashion Law, que surge como um novo ramo que vai recepcionar esses interesses referentes à produção de produtos ligados à moda. Posto que o direito, a ciência jurídica, não é imutável, não é inerte, ela precisa evoluir de acordo com a sociedade e de acordo com os assuntos que estão sendo tratados na atualidade. Então, o Fashion Law surge para regular esses assuntos de natureza jurídica ligados à indústria da moda. Vai lançar as suas bases sobre diversos âmbitos do direito, fazendo esses âmbitos dialogarem entre si. E a gente vai falar de uma multidisciplinariedade, mas não numa falta de autonomia, porque vai buscar resultados mais eficientes. Então, certas questões da moda vão deixar essa reflexão de que os instrumentos jurídicos que já estão estabelecidos e já são usados para a proteção dessas obras já não são adequados e já não são suficientes. Então, mesmo analisando bens jurídicos de outras searas do direito, percebendo as relações estabelecidas dentro do mundo fashion, a gente apreende dessa área novas inovações e principalmente uma forma de acomodar alguns princípios do direito
e a criação de novos princípios. Eu destaquei aqui alguns princípios, mas eu quero destacar principalmente, então vou falar sobre todos, o princípio da rastreabilidade e da divulgação da origem, que é muito importante no nosso tema, que vai falar justamente sobre a necessidade de saber de onde essa peça vem, a procedência dessa peça, e o princípio da dignidade humana, que perpassa pelos direitos fundamentais, direitos trabalhistas, direito de um trabalho seguro, de um ambiente saudável. Assim, o direito da moda é a área do direito que vai se ocupar das relações que envolvam a indústria da moda. Então, é tudo que envolve a indústria da moda, desde a idealização de uma peça, até o desenho no papel, até a produção e a peça no nosso guarda-roupa, no guarda-roupa do consumidor. Falando agora do tema em si, o próximo capítulo ele traz a problemática da neoescravidão no contexto dessa indústria têxtil. E a Lei 10.803, ela altera a tipificação da conduta de condição análoga à escravidão feita pelo artigo 149, que até 2003 era muito genérica. Vai estabelecer, assim, 4 condições para configurar trabalho escravo. Eu não vou falar cada uma delas devido ao tempo, mas é o trabalho forçado, trabalho em jornada exaustiva, trabalho em condições degradantes, o trabalho com restrição de locomoção em razão de dívidas, que esse último, na verdade todos são, mas esse último é uma coisa que a gente percebe muito no Brasil, é muito presente, tanto com imigrantes bolivianos, peruanos, quanto com os próprios migrantes, essas caravanas que saem do norte e nordeste, para as grandes colheitas do sul, e eles já se encontram em dívida de transporte, dívida de alimentação, dívida dos materiais que ele vai usar. E aí tem a restrição da sua locomoção. Não é necessário que o empregador pratique os 4 tipos essas 4 condutas para se configurar trabalho escravo. A prática de qualquer uma delas já se configura trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. E a prática de mais de uma dessa conduta com a mesma vítima é um crime único, devendo essa pluralidade de violações ser levada em conta na fixação da pena. Posto que a indústria têxtil é uma das 3 áreas em que se concentra a maior exploração de trabalhos análogos à escravidão, importa saber como ela vai se estruturar e de que forma ela vai facilitar essa utilização de mão de obra. A cadeia produtiva ela vai se dividir em algumas etapas. Vem a fiação, depois a tecelagem, a confecção, a comercialização por fim. E cada etapa dessa é muito complexa, o que torna muito difícil, até impossível para uma só empresa gerir, desenvolver sozinha uma cadeia de ponta a ponta. Nesse caso, o fast fashion, ele vem como modelo de produção cuja essência é a velocidade. Então, a indústria requer uma maior velocidade, materiais mais baratos, ciclos mais rápidos, e tudo gira em torno dessa velocidade do alcance do consumidor a essas novas tendências. Então, esse modelo vai ser, na verdade, uma resposta da indústria à aceleração da demanda da sociedade, que a gente sabe que é marcada pela celeridade, pela necessidade de rapidez em tudo que a gente faz. Então, há uma carência incessante pela atualização desses produtos, e tem um foco no público que é mais vulnerável, um público mais influenciável, que são os jovens, os adolescentes, que aí a gente destaca aqui a influência das mídias sociais, e que são muito influenciáveis pelos novos digitais influencers, pelas blogueiras de Instagram, que vão falar todo o tempo do que elas estão usando, e isso aqui é a tendência de hoje, a roupa que eu estou usando é a tendência de hoje, amanhã, semana que vem já vai ser cringe, então você tem que se adaptar a essa nova moda, que muda constantemente. E para suprir essa necessidade, essas empresas, as mais atuantes internacionalmente, elas vão contratar produções em países de baixo salário e organizações trabalhistas limitadas, o que vai acarretar na negligência dos direitos trabalhistas básicos. É nessa mesma lógica que a gente coloca a terceirização. São grandes empresas multinacionais, que vão deslocar, vão contratar produções em países em que as leis trabalhistas estão mais flexíveis, em que está tudo bem. Não é que está tudo bem, mas eles podem colocar 16 trabalhadores numa sala
para trabalhar 20 horas por dia e dormir no mesmo local. Então, principalmente onde as leis trabalhistas são mais flexíveis, onde os salários são mais baixos, onde as organizações operárias são mais limitadas. E essa terceirização, então, ela vem para otimizar o processo produtivo. Vai descentralizar funções, vai reduzir gastos com o pessoal, vai reduzir os custos de produção. Então, esse distanciamento entre o empregador e o trabalhador serve para que não haja nenhuma formação de vínculo. Essa terceirização ela vai dificultar a responsabilização dessas empresas, posto que sempre essas empresas vão se utilizar do argumento de uma subcontratada, eu não sabia, e é um caso que a gente vê muito, por exemplo, nos exemplos do Brasil, tem um caso que é da Animale, e que é muito fácil só dizer que se eximir da culpa, dizer que abomina todo tipo de vilipendiação de direitos, e não sabia como é que sua subcontratada organizava a sua cadeia. Assim, a jurisprudência ela não vai ser pacífica acerca de qual responsabilidade essas empresas possuem. Na pesquisa, eu coloquei 2 julgados em que em um é reconhecida a responsabilidade subsidiária e em outro a responsabilidade solidária. Mas ainda não há uma pacificação sobre qual a responsabilidade se aplicar, e essa terceirização ela vai servir como um óbice para essa responsabilização. A essas constantes vilipendiações dos direitos trabalhistas, a gente dá o nome de dumping social, que é essa prática frequente de descumprimento de normas trabalhistas para majoração do lucro, para obtenção de vantagens sobre a concorrência. E são várias as formas de constatar o dumping social, pelas jornadas extensas, o não pagamento de horas extra, toda descumprimento de normas trabalhistas é chamado de dumping social. Ele vai ser um instituto do direito coletivo do trabalho, postulado em juízo por autores ideológicos como os grupos sindicais, e o combate do dumping social é feito internacionalmente pela Organização Internacional do Trabalho e pela Organização Mundial do Comércio. Aqui a gente vai destacar as convenções número 29 e número 105 da Convenção da OIT, que vão dispor acerca do combate do trabalho forçado em todas as suas formas e traz a proteção da pessoa também em relação ao próprio Estado e como o Estado deve agir. Finalmente, foram destacados os métodos de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. E eu destaquei, trazendo para esse contexto nacional, o Brasil ele vai possuir essa gama de medidas de combate ao trabalho análogo à escravidão. E esse combate ele vai ser analisado de 2 óticas, a repressiva e a assistencial preventiva. E também é de se falar das medidas judiciais e extrajudiciais. Eu realmente não sei como está o meu tempo. Espero que eu não vou me ater a cada uma delas, vou citar. A gente tem a responsabilização da cadeia produtiva, que é essa necessidade de punição de todas as empresas envolvidas no sistema econômico responsável frente a essa terceirização ilícita. Tem a atuação da Organização Internacional do Trabalho, que vai trazer o diálogo entre o que é discutido internacionalmente e o que é feito nacionalmente. E vai ter várias iniciativas aqui no Brasil, tem várias iniciativas, por exemplo, a criação da Comissão Nacional de Erradicação do Direito do Trabalho Escravo. De grande importância também é a lista suja do MTE, que vai fazer esse cadastro de pessoas físicas e jurídicas autuadas por exploração do trabalho escravo. E é uma das armas mais importantes, é considerada uma das principais armas nessa luta, porque ela vai expor para a sociedade a devida identidade dessas empresas infratoras, o que vai dificultar a concessão dos créditos públicos e de incentivos fiscais, e também vai propiciar que outras medidas sejam tomadas pela iniciativa privada, como cortar relações e etc. Há que se falar do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que vai fazer o diagnóstico, o dimensionamento das situações. A Coordenadoria Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo, que vai
tem como finalidade coordenar e harmonizar a atuação dos membros do Ministério Público e também buscar parcerias com outras instituições governamentais. O termo de ajuste de conduta, que é o TAC, que é uma ferramenta um pouco controversa, porque é um dispositivo muito utilizado e tem essa vantagem da celeridade na assistência das vítimas, aos grupos violados, havendo uma margem maior de negociação entre as partes, tratando de uma maneira mais informal, mais barata, mais alígera dos direitos meta-individuais, porém, ele pode ser assinado sem qualquer reconhecimento de responsabilidade. E isso não agrada muito, principalmente as pessoas, os grupos que sofreram essas violações. Por conseguinte, a gente tem ação civil pública e ação civil coletiva, e essas duas têm o mesmo objeto, pode ser usado contra atores públicos. Você ficou sem áudio. Só um minutinho, Lídia. Estava até mexendo aqui pensando que fosse eu. Alguma... Não, foi ela. Volta só um pouquinho, Lídia, que eu não sei quem foi que colocou você no mudo, tá? Gente, alguém me mutou. Tem alguém não gostando, que é isso? Não, tá lindo. Vá. Não sei onde eu parei, eu vou falar do compliance trabalhista, que vem como uma inovação, que vai ter como função a criação de códigos de ética e padrões de conduta para que haja o devido cumprimento das leis. E é muito interessante o compliance trabalhista, porque ele vai se tratar de uma autofiscalização, é uma medida da empresa para sua própria gestão, para que não haja, não tenha obste a resolução de problemas no Poder Judiciário. Então, a partir do compliance trabalhista, as empresas se autofiscalizam, fiscalizam umas às outras e podem ser fiscalizadas pelos seus consumidores. O slow fashion vem como um combate ao modelo de fast fashion, bem como o slow food é um combate ao fast food. E ele tem uma importância muito grande, principalmente porque é uma forma de combate mais individual, mais subjetiva. O slow fashion tem como características fundamentais a priorização de mão de obra local e essa valorização da matéria-prima e de aspectos culturais regionais, com peças com maior durabilidade. Então, é muito importante entender o slow fashion como um combate a esse fast fashion, não somente pela velocidade de consumo, ele não trata só da velocidade em que se consome, mas da necessidade da conscientização de toda uma cadeia produtiva por trás do que se consome e na tentativa de minorar esses danos a partir do movimento mais pessoal, esse consumo mais consciente. Trazendo aqui um caso. Passou, gente? Não está passando. Foi. Passou. Ai, que susto. Um caso que chamou muita atenção da mídia foi o caso Zara, que aconteceu em agosto de 2011 e deu origem à lavratura de 48 autos de infração. Foram 15 trabalhadores, todos imigrantes, que foram resgatados e que estavam trabalhando em oficinas de São Paulo em condições insalubres. Inclusive, tinha um trabalhador menor de idade que configurou o trabalho infantil. E a confecção dessa subcontratada possuía 91% da produção destinada à Zara. E a Zara, vale destacar aqui, é uma empresa de fast fashion. Assim, houve um acordo, uma celebração de um termo de ajuste de conduta e tinha uma cláusula falando dessa compensação em 20 milhões em investimentos sociais de apoio à organização de direitos humanos e defesa dos imigrantes. Mas,
constava na cláusula que isso não se tratava de uma assunção de culpabilidade por parte da Zara. E é por isso que o TAC ele tem uma medida muito controversa, porque é necessário que haja essa responsabilização para que haja a inclusão dessa empresa na lista suja do MTE. Diante desse caso que choca o Brasil, a Zara ela tomou algumas medidas para melhorar a imagem dela, investindo no combate ao trabalho escravo, ao trabalho análogo de escravo, na aplicação de dinheiro em programas de capacitação e formação de mão de obra. Ela também criou, ou disse que ia criar, uma etiqueta com QR Code que era possível para o consumidor ver os dados onde a peça foi produzida. No mais, a empresa ela se mantém como uma favorita dos analistas globais. Inclusive, 2 anos depois desse escândalo, em 2013, ela tem um boom muito grande, arrecadando muito lucro, e ela se torna a favorita, uma queridinha dos analistas globais, dos investidores, porque ela tem esse grande desempenho financeiro. E ela continua no Brasil como uma das marcas mais conceituadas, se não a mais conceituada do fast fashion. Quando a gente pensa em Zara, a gente pensa naquela loja que, das lojas de departamento, as lojas com aspectos mais caras, e uma loja muito elitista, bem elitista. Então, ela continua com todo esse prestígio e isso bota a gente para refletir sobre essas medidas de combate e a eficácia dessas medidas de combate. Assim, concluindo, o trabalho análogo de escravo vai ser esse problema ainda não superado na modernidade, apesar de todos esses métodos e normas criados para o seu combate. Ao trabalhar ele com um enfoque na indústria da moda, não se pode desviar o olhar do ramo do direito da moda, que, mesmo ainda novo, ele já vai dialogar com outras áreas para abarcar tudo que concerne a moda, tudo que concerne a moda e a sua produção. Então, a gente fala de um ramo autônomo do direito, dentro do campo de incidência da Carta Magna, e que possui os seus princípios. Nessa senda, a gente vislumbra a má estruturação da cadeia produtiva, de modo a dar possibilidade que problemas como esse aconteçam. E essa cadeia ela vai ser intrinsecamente ligada à sociedade de consumo, que vai trazer essas demandas cada vez maiores e mais imediatistas. E é nesse contexto que se faz necessária, se não uma reestruturação dessa cadeia produtiva, a adoção de medidas capazes, medidas eficazes de frear e extinguir tais práticas. Essas medidas elas devem partir tanto do Estado, tanto dos órgãos públicos e dos órgãos internacionais, como devem ser uma preocupação da própria empresa em gerir seus negócios de uma forma lícita, de uma forma transparente, e ainda uma conscientização do consumidor em relação ao que ele compra, ao que ele consome. E isso é de extrema importância, porque vai partir desse movimento subjetivo a tentativa de mudança dessa realidade. Eu finalizo por aqui, agradecendo mais uma vez a todos que me ouviram. É isso, Muito obrigada. Oi, professora. Eu estou aqui. Oi, professor. Estou atento aqui, Lídia. Professora Jaqueline. Eu estava falando e me esqueci que estava no mudo. Okay? Então, eu vou parar a gravação para poder a banca examinadora fazer as suas considerações. Parabéns, Lídia, pelo trabalho.